mais uma vez, na continuidade deste trabalho, como sempre chamo de grande fôlego, estamos realizando mais uma gravação. Mais uma gravação relacionada com a Gênese e a vida. Como sempre, nós suplicamos a espiritualidade maior, o socorro, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, para que possamos ser bem-sucedidos na continuidade deste trabalho e que ele se torne ao alcance do entendimento daqueles que nos ouvem. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Na sequência das exposições, já ficou claro a lógica e coerência da criação feita na obra divina que o homem consegue perceber na medida em que vai amealhando os conhecimentos que representam a dinâmica pela qual os eventos criativos foram e prosseguem sendo perpetrados na criação universal. O homem não faz as verdades que existem nos campos criativos, ele apenas as descobre, porque foram feitas por alguém, e este alguém é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas e concretização das verdades universais no campo cósmico, numa e noutra dimensão. Generalizando essa síntese global de origem divina, o homem atingiu o patamar evolutivo para, através das múltiplas ciências, fruto do conhecimento do ente supremo que é Deus, porém sistematizadas como ciências pela evolução humana, pode-se dizer que hoje, através da doutrina de tríplice aspecto, estamos conhecendo as verdades das origens do todo com enfoques científicos, filosóficos e religiosos. É a doutrina do Consolador prometido por Cristo. O Consolador não só recordaria os seus ensinamentos, mas também lhes ensinaria outras coisas. As coisas que o homem deveria saber se consubstanciam através da evolução humana, neste e nos momentos que virão, no campo percorrido pela trajetória evolutiva já conquistada pela humanidade. Após este parênteses, em termos de introdução, nós prosseguiremos, dizendo que a partir da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, as diretrizes, conforme se acham registradas nas gravações anteriores, foram estabelecidas para a criação da vida. Na sopa química, surgiram os seres vivos do reino dos vírus, reino das moneras e reino dos protistas, que vem a ser, traduzindo, os vírus, as bactérias e os seres vivos unicelulares possuidores de núcleos. Como exemplo, nós podemos citar os casos das amebas, dos amebinos, dos protozoários, etc. A partir dos seres nucleados, formaram-se os infusórios, os plasmódios e os sincícios. Do livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos extrair um texto que passarei a ler. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. Aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis,
com suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membrana celulósica, e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade, como formas monocelulares, em que as mônadas já evoluídas se erguem a estágios superiores e vão captando as experiências as quais foram adquiridas por estes seres vivos. Todavia, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra. É claro, nós nos referimos às algas, como filtros da evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Mas plantas superevolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário guardam o magnésio da clorofila como atestado da espécie. É claro que estou me referindo às algas já possuidoras da clorofila, sucedendo-as por ordem, com um novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece, na esfera da luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Este texto foi extraído do livro, como disse, Evolução em Dois Mundos, e está relacionado com os enfoques que estamos abordando. Só que as abordagens nestas transcrições apresentam uma profundidade maior. Assim, no percurso das mônadas, que vem a ser o princípio inteligente, também assim chamado no livro A Gênese segundo o Espiritismo, que no seu trajeto evolutivo incorporam experiências, acontece o percurso destes princípios inteligentes nos seres formados pelas mutações genéticas, até serem guindados à condição de crisálidas da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma. A hemoglobina é o pigmento de base que demonstra o parentesco inalienável das individuações do espírito, nas mutações da forma que atende o progresso incessante da criação divina. É preciso que observemos que no plano divino da criação, além das funções básicas da vida, hoje plenamente conhecidas em todos os seres vivos, as mesmas mostram-se a semelhança em tudo no plano divino da criação. Através da genética atualizada, percebe-se que na estruturação dos ácidos nucleicos, os mesmos componentes estão presentes tanto para plantas como para animais. As ciências biológicas nos mostram essa verdade sobejamente, tanto que ainda hoje conhecemos células que apresentam características de animais e de plantas, ou seja, na ausência de luz, são heterotróficos, e na presença de luz são autotróficos. Exemplos destes fatos nós temos na euglena, que é um tipo de transição entre ser vivo animal e planta, porque nele se processa a fotossíntese
e em outros também acontece o mesmo fenômeno, quando na presença da luz, ou alimentam-se de detritos orgânicos quando estão na ausência da luz. Por isso a gente disse heterotróficos na ausência da luz e autotróficos na presença de luminosidade. A análise das relações moleculares relacionadas ao DNA e RNA, que quer dizer ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, sustenta a hipótese evolutiva até de todos os organismos eucariotas. Eucariotas quer dizer possuidores de núcleos. Se verificam a partir de um único ancestral. É uma hipótese, mas uma hipótese que revela-se como sendo verdadeira. Então, das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-cambriano aos fetos helicopodiáceos, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários, dos terrenos silurianos, o princípio espiritual, os esponjários excelenterados da era paleozoica, esboçando assim uma estrutura esquelética. Avançando pelos equinodermos, é claro, nós estamos aqui nos referindo à sequência de seres vivos que foram, mais ou menos pela ordem, aparecendo desde os unicelulares até os pluricelulares. Conhecimentos aprofundados nos dias atuais, pode-se dizer que o homem possui, no campo da zoologia e nos vários campos relacionados com o estudo e a evolução da vida. Então, avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema muscular e o sistema nervoso, evoluíram e caminhou na direção dos genoides e teleósteos e arquegossauros e labirintodontes para culminar nos grandes lacertídeos, ou melhor, lacertinos é a expressão mais adequada, e nas aves estranhas do passado, descendentes dos pterossauros. Tudo isto foram assuntos dos quais nós já registramos referências, por esse motivo estamos passando ligeiramente sem apostos explicativos, porque de outra forma nós não teríamos como avançar neste assunto, nesses enfoques analíticos que apresentam um longo percurso, poderemos dizer. É do Jurássico Superior, chegando à época supracretácea, para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedentes dos répteis heteromorfos, répteis heteromorfos, viajando sempre, adquire entre os dromatérios, os anfitérios e os rudimentos da reação psicológica superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Nós retiramos esse texto do livro Evolução em Dois Mundos, de autoria do espírito chamado André Luiz, e a psicografia foi feita pelo Francisco Cândido Xavier e o nosso irmão Valdo Vieira, no tempo em que ele ainda era vivo e estava entre nós. Então percebam, meus irmãos, nós estamos analisando aqui, de maneira sucinta e rápida, a evolução dos seres vivos e deixando bem evidenciado que a natureza não dá saltos e que primeiro surgiram os acelulares, depois vieram os seres unicelulares, nucleados,
E depois vieram as outras formas vivas na sequência do reino dos seres vivos, que hoje nos são conhecidos, e muitos nós conhecemos porque já desapareceram e pertenciam a períodos e através a períodos já passados, e através da arqueologia nós temos estas constatações. Então percebam como a ciência vai dando passos gigantescos e vai nos habilitando a amostragem de que a Terra e o ambiente propício e o surgimento da vida aconteceu dentro de períodos muito longos, diferente daquele entendimento que tinham as pessoas como sendo uma criação miraculosa feita num período de 24 horas, dia da criação, no entender das religiões do passado. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, os animais plantas, porque no que tange a nutrição eles nutrem-se dos pequenos insetos na ausência de luz e fazem a fotossíntese ou síntese clorofiliana na presença da luz. Como exemplos, nós temos essas plantas que são chamadas de carnívoras e que são tão nossas conhecidas. São diminutas plantas. Nós citamos as dioneias, que também são chamadas de plantas papamoscas. Temos os nepentes, as utriculárias. Então percebam que nas orientações e consolidação da criação divina, nós temos que esses eventos físicos da atmosfera primitiva viabilizaram profusamente, através de mutações genéticas, o surgimento de todas as espécies a partir dos primeiros seres vivos criados no planeta. Hoje são raros as mutações bem-sucedidas, mas no passado essa condição era rotineira. E assim explica-se a ramificação dos seres vivos propostas por Charles Darwin, embora posteriormente tenha surgido explicações mais adequadas e que são chamadas de neodarwinismo, porque são baseados, essa concepção é baseada nas mutações, nas seleções naturais e no isolamento geográfico. Isso a gente estuda muito bem na biologia, basta que se procurem as fontes e as pessoas interessadas poderão encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Até mesmo na televisão, na TV educativa, seguidamente estão estão apresentando os trabalhos feitos por Darwin, estão repetindo as experiências que ele fez e que demonstrou as verdades que nós aqui estamos expondo, mas de acordo com a nossa doutrina espírita bem entendido. Então, pelo exposto, na trajetória evolutiva, na classe dos mamíferos, surgiu a ordem hominídea. E entre esses a variedade Homo, na qual as inteligências no patamar evolutivo e compatível com o grau humano encarnaram, nascendo assim as almas humanizadas na Terra. É necessário que observemos que o espírita da atualidade aceita as informações que são proporcionadas por André Luiz e que fala das mônadas celestiais e que são inteligências puras. Essas mônadas, elas passaram por estes seres vivos e foram incorporando em si experiências adquiridas durante a vivência de cada ser vivo. É claro que, concluída aquela fase de evolução, os seres vivos ficaram e prosseguem até os dias atuais,
já não mais necessitando acontecer essas explicações que nós proporcionamos, relacionadas com as mônadas, porque já atingiram o grau de evolução que era necessário a cada patamar evolutivo. E nós dizemos assim, porque se não fosse essa explicação, nós não teríamos como entender e a quantidade de almas que teríamos seria enorme. No entanto, embasado nas informações das entidades espirituais, sabe-se que cerca de 23 bilhões de almas estão na dimensão espiritual, aproximadamente em torno do planeta Terra, na outra dimensão. E é claro que temos que levar em conta também neste número que deve a ele ser acrescido o número de habitantes, que são os espíritos encarnados, que perfazem a população presente do nosso planeta Terra. Então é necessário que consideremos os aspectos essenciais para percebermos que, a não ser pelo aprimoramento Peço desculpa por essa pequena falha. É necessário que consideremos, como estava dizendo, os aspectos essenciais, que percebemos que, a não ser pelo aprimoramento do corpo humano, no que tange a todas as funções, pois somos o organismo mais perfeito criado por Deus e existente no planeta Terra. No restante, todas as estruturas e substâncias que nos perfazem estão presentes na constituição dos demais seres vivos, especialmente na classe dos mamíferos. Ou seja, o começo da nossa vida iniciou-se a partir do surgimento dos seres vivos e foi acontecendo um processo evolutivo até o grau de humanização. É preciso que digamos, eu sei que muitos irmãos ficam chocados quando escutam estas formas de interpretação, mas elas refletem a verdade. Então, quando nós estudamos as células que pertencem ao campo da citologia, eu vou dizendo a título de curiosidade, quando nós estudamos os tecidos, no campo da histologia, a organização das estruturas que perfazem o esqueleto, e isso é chamado de osteologia, as funções desempenhadas pelos músculos estriados, ou músculos esqueléticos no ramo da miologia e fisiologia dos sarcômeros, que são as unidades que perfazem as fibras estriadas, a nutrição e fisiologia da digestão, nas quais os propósitos e finalidades programadas são as mesmas, os processos fisiológicos existentes e pré-programados nas funções respiratórias, as funções e finalidades da dinâmica circulatória, os órgãos que perfazem os emunctórios do corpo, pelos quais os resíduos metabólicos são eliminados do organismo vivo, a dinâmica de funcionamento do sistema nervoso central e periférico, as reações metabólicas, hoje plenamente estudadas e conhecidas, a bioquímica, nós constatamos que as similitudes existentes no campo da bioquímica, que se processa na utilização dos alimentos plásticos, alimentos energéticos e alimentos minerais, pelo organismo de todos os animais da categoria em questão, que é a classe dos mamíferos, quando consideramos o projeto Genoma, já identificado plenamente para todos os seres vivos, principalmente para os humanos,
quando hoje já existem segredos no campo, já não existem segredos no campo do DNA nucleares, embora muito reste para ser feito no campo da pesquisa, bem entendido, não existem dúvidas, mas estão presentes as evidências citadas, ou seja, nós somos frutos de uma programação criativa, estabelecida pela mente divina, inteligência suprema que é Deus. Nosso começo aqui na Terra iniciou-se no Oceano Primitivo, como vocês devem estar lembrados nas gravações iniciais feitas no programa YouTube. Os co-criadores do Pai, obedecendo às diretrizes de Cristo, deram origem às estruturas químicas e eventos físicos naturais, aos seres celulares, e neste caminho a biologia dentro do darwinismo e do neodarwinismo explicam a evolução e surgimento dos seres vivos. Eu estou falando de ciência, estou fazendo uma exposição resumida de fatos, todos eles comportam que façamos um aprofundamento. Mas aqui nessa exposição existe a amostragem de que realmente nós necessitamos da ciência e das múltiplas ciências, melhor dizendo, para compreendermos que toda uma programação foi feita para que num dia houvessem surgido na Terra os mamíferos que nós chamamos de humanos, os quais foram o santuário onde as almas, pelos processos reencarnatórios, começaram a exercitar as suas faculdades e despertar e desenvolver as suas potencialidades. Nós precisamos percorrer o tríplice aspecto que constitui a nossa doutrina para percebermos a pertinência que existe nos dizeres de Emmanuel, A Caminho da Luz, e de André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, e por fim, na Gênese, redigida por Kardec, segundo o Espiritismo. Preciso é que levamos em conta, nos muitos milênios de milênios, onde as mônadas celestiais fizeram o seu percurso, assimilando as experiências dos seres no seu trajeto evolutivo, até o Pithecanthropus erectus, Homo de Java, Homo de Neandertal e, por fim, o Homo sapiens, onde as almas humanizadas fizeram o seu percurso e muitos dos filhos de Deus atingiram o grau de progresso necessário para começarem a se relacionar e compreender estas verdades universais que nós estamos aqui enfocando. Feitas essas considerações, as quais comportam um aprofundamento analítico, nós repetimos, organicamente o corpo humano está no ápice da evolução física, dentro da árvore genealógica proposta por Charles Darwin e usada por Allan Kardec. A alma, que é cada um de nós, através dos processos reencarnatórios, vamos crescendo em purificação, saber e autoaprimoramento, acompanhando-se passo a passo a série dos seres. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Vejam só, não sou eu que está a dizer isto. Estas foram as expressões utilizadas por Kardec, adiantado que estava, embora não se contrapondo à geração espontânea,
fez estas exposições para deixar em aberto a continuidade da visão do homem, que vai se ampliando na medida em que ele vai crescendo em conhecimentos. Então, na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bimanos. Isso também é um dizer de Kardec. Logo abaixo dele vêm os quadrumanos, animais de 4 mãos ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé e o jocó, têm certos ademanes do homem, a tal ponto que por muito tempo no passado esses seres vivos foram denominados de homens das florestas. Isso nós encontramos na Gênese segundo o Espiritismo. Percebam como, embora tenha sido feita no século XIX, redigida com a orientação dos Espíritos, esta Gênese deixou em aberto a nossa doutrina para interpretações que estamos tentando realizar, mesmo que de maneira muito precária, as interpretações que precisam ser feitas para acompanharmos o conhecimento do homem, para entendermos cada vez mais a grandeza existente na obra divina e o quanto nosso Deus é Deus. Que maravilha! Ainda que isso lhe fira o orgulho quando comparamos os homens com os animais na sua trajetória evolutiva, temos que nos resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na Terra, porque muitos instintos animais ainda existem em nós. Aí está o imensurável segmento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Dizemos isso com toda a tranquilidade. Esta é a posição dos espíritas no que se refere à Gênese e à evolução da vida. É inútil protestar. Esta é a verdade. Cientificamente nós temos as comprovações. Ainda tiro da mesma fonte. O materialismo pode, por aí, ver que o Espiritismo, longe de temer as descobertas, elas explicam a evolução, explicam através da ciência, através dos meios que a razão não pode contestar, e não importa então que a ciência, ou melhor, que os positivistas e materialistas estejam contra, e não adianta, porque nós aceitamos a verdade e nós enfrentamos estas opiniões com fatos que não podem ser contestados pela nossa razão. Então nós podemos ter certeza de que um princípio espiritual um princípio espiritual que tem existência própria, em nada pode com ela sofrer. Então nós temos um princípio espiritual em nós, galgado no ponto em que nos achamos. Com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue no domínio da Gênese espiritual. Precisamos entender que em muitas alegorias bíblicas aconteceu a ingerência interpretativa das humanidades, ao ponto de terem ocultado muitos ensinamentos. Interpretaram ao pé da letra certos conteúdos poéticos contidos nos textos bíblicos do Gênesis, e houveram erros que foram aceitos como verdades. Equívocos cometeram, como é o caso do Gênesis no capítulo 1, nos versículos 20 e outros. Vejam só: produzam as águas, assim estava escrito, produzam as águas animais viventes que nadem nas águas, e aves que voem sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. Criou Deus
pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento. E viu Deus que isto era bom. E ele os abençoou, Elias disse: crescei e multiplicai-vos. Realmente, Deus criou a vida. Nós temos visto que isto foi um fato, só que estamos num grau em que procuramos entender a dinâmica por intermédio da qual esta vida foi criada. Mas essa criação, então, na sabedoria divina, foi concretizada nos parâmetros que a ciência expressa. Porque Deus é cientista, Deus é sábio. Na verdade, Ele é que é o detentor de todos os conhecimentos na sua globalidade. E quando nós aprendemos uma ciência, estamos apenas nos apropriando de conhecimentos que fazem parte da mente divina e que foram usadas na dinâmica da criação. Por isso que, então, esses parâmetros científicos interpretamos filosoficamente. E a religião em Cristo, porque na verdade Ele é o nosso modelo, então temos que usar a filosofia e nos tornarmos religiosos, porque Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso e também guia da humanidade. É preciso que valorizemos, que enfatizemos que a Bíblia é um livro precioso, ele é riquíssimo de conhecimentos, mas é necessário que existam as devidas interpretações para que consigamos realmente ter o proveito e levemos em conta o que hoje já está constatado, as ingerências todas que aconteceram nos textos bíblicos e que suprimiram ou tentaram pelo menos realizar a supressão de certas verdades. E hoje nós sabemos onde a reencarnação é o principal e nela, na Bíblia, se acham implícitos, dizendo estes ensinamentos. Basta que procuremos e iremos achá-los. Assim, então, prezados irmãos, nós concluímos as exposições que estavam destinadas para esta oportunidade. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade maior e agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos é ensejada, e sempre usamos essas oportunidades para pedir ao amor divino, para pedirmos ao Espírito maior, aos Espíritos maiores, que viabilizem vibrações de amor sobre esta humanidade inteira, tão comprometida e tão materializada no momento pelo qual nós estamos passando. Que todos possam ser auxiliados. E assim, em Teu nome, Jesus, concluímos esta gravação e convidamos aqueles que escutam-nos para que façam a próxima sintonia, quando nova gravação nós iremos introduzir no programa Facebook. Meu muito obrigado, que assim seja, e até a próxima oportunidade, meus irmãos.